Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Felipe. Salve, salve, galera. Muito boa noite de novo. Boa noite, Renan, mais uma vez. Estamos aqui de volta na nossa terça da resistência. Bem, nós vamos continuar falando sobre inferência e referência. E agora eu vou focar em 10 dicas que eu vou dar para vocês, para que vocês possam ser capazes de interpretar os textos de vocês. Então eu quero todo mundo com papel e caneta aí, anotando cada dica. Eu vou responder aqui a 2 perguntas que chegaram para mim no outro tempo que eu não consegui responder durante a aula. Em uma, quem foi que perguntou essa daí? Shaolin. O Shaolin perguntou se eu poderia falar novamente a definição de pressuposto. Então olha só, tanto pressuposto quanto subentendido são referência, ok? Perdão, inferência. A inferência é uma conclusão, é uma interpretação que você extrai de uma frase. É algo que está implícito, não está escrito, não está dito. Qual é a diferença do pressuposto para o subentendido se os dois são uma inferência? O pressuposto, ele vai permitir que você entenda o que não foi dito, o que não foi escrito, porque vai ter uma palavra ali ou uma expressão que vai permitir aquilo. Já o subentendido não. O subentendido vai depender sempre do contexto. Ele não vai ter uma palavra, uma expressão que vai marcar alguma informação anterior, tá? E aí uma outra pessoa falou assim, não foi nem uma pergunta, mas alguém falou assim, então antes o Zorra Total era cômico e mais pro final virou humorístico. Não, o Zorra Total sempre foi humorístico. O fato de você ter um programa humorístico não significa dizer que ele não possa brincar com situações para fazer você rir, tá? Isso não tem nada a ver, pode. O humor pode brincar ao ponto de fazer você rir. Agora, para a gente chamar de cômico, é aquilo que visa exclusivamente ao riso. O humor é algo que brinca com as situações cotidianas para que você possa extrair dali algo de alguma crítica realmente, uma sátira, para as pessoas refletirem, só que de uma maneira um pouco mais leve, mais descontraída, tá bem? Bom, vamos então começar falando das dicas. A primeira dica que eu tenho para vocês é: nunca comecem a prova lendo os textos que servem para as questões. Por quê, Felipe? Porque no comando da questão, em muitos casos, você tem elementos suficientes para responder a questão. E se não tiver, não tem problema. Você volta no texto. Mas você já volta no texto sabendo o que a questão quer. Então, com isso, você ganha tempo. A primeira dica que eu tenho para vocês é: comece a questão pelo comando dessa questão. Então, a gente pulou o texto. Olha o que essa questão pedia, por exemplo. Esse anúncio publicitário, veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19, tem por finalidade... Caraca, eu tenho um gênero textual e ele quer saber a finalidade desse gênero textual. Se eu ativo o meu conhecimento sobre o que é um anúncio publicitário e consigo
perceber a finalidade, eu vou entender qual é a resposta, inclusive sem ler o texto. Vocês ainda não tiveram aula desse conteúdo, então a gente vai voltar, mas não haveria, tá? E aí reparem, divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher, alertar a sociedade sobre o aumento de violência contra a mulher em decorrência do coronavírus, e incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. E aí, o texto diz o seguinte, olha: juntas somos mais fortes, Disque 180. Defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento de violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. O que a gente tem? Um anúncio publicitário é um gênero textual que visa chamar a sociedade para participar de uma ação. Alerta para um problema, que é um problema social, um problema que atinge a um grupo dessa sociedade, ou a sociedade como um todo, e chama a sociedade para participar de ações que visem, essas ações, né? Ações que visem minimizar esse problema, ou até mesmo solucionar. Então, quando eu leio o enunciado, eu já sei o que a questão quer, se eu precisar ler o texto. Se eu não precisar ler o texto, melhor ainda, eu ganhei tempo. Então aqui, considerando as opções, a única possível é a letra E, porque ela diz assim, ó, incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência. Ó, eu uso máscara, mas não me calo. Denuncie. Ou seja, você que foi mulher, que sofreu violência, ou você mulher que não sofreu, mas presenciou, denuncie, não se cale. Porque quem é que sofre com a violência doméstica? É a mulher. Então ele convida esse público a fazer a denúncia, tá bem? Ou seja, o texto do anúncio, ele incita o outro, ele mexe com o comportamento do receptor para que esse comportamento mude e a pessoa passe a agir como a mensagem está desejando. Então, comecem sempre pelo comando da questão, ok? Segunda dica, identifique a teoria por trás de cada questão. Foi uma coisa que a gente acabou utilizando ali também. Eu olho para a questão e eu identifico a teoria. Se eu souber aquela teoria, eu não preciso ler o texto. Então, vamos pular o texto, seguindo a primeira dica, e vamos identificar a teoria. A função emotiva, presente no poema, cumpre com o propósito do eu lírico de, função emotiva. Não preciso ler o texto se eu souber o que é a função emotiva. A função emotiva é utilizada para a marca de sensação, para a marca de atitude do eu, caracterizada através da primeira pessoa. Então ela denuncia todas as sensações, emoções, tudo que envolve esse eu. Revelar as desilusões amorosas, refletir sobre a censura à voz, expressar a dificuldade de comunicação, ressaltar a existência de pressões externas ou manifestar as dores do processo de criação. Bom, reparem que as opções aqui não deixam tão evidente esse processo de diálogo com o eu. Aí, nesse caso, a gente já identificou, já sabe o que é a função emotiva, a gente vai ler o texto para juntar essa informação com a interpretação do texto. A garganta é a gruta que guarda o som. Essa questão é do último Enem, tá? Fresquinha. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo. E, de repente, um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado? Calo. Então aqui ele está falando justamente dessa ideia de ter uma dificuldade. A mente quer uma coisa, o coração quer outra, chega aqui, dá um nó e eu não consigo. Então eu me encontro com dificuldade de expressar. Portanto, o gabarito seria a letra C. Para isso eu precisaria interpretar o texto e dialogar com a função emotiva, porque é o eu que manifesta aquilo.
É o eu desse texto que expressa essa dificuldade de se comunicar através das palavras, porque às vezes a razão e a emoção não coincidem. E aí dá aquele nó na garganta e a gente dá uma travada, beleza? Portanto, letra C. Segunda dica, identifique a teoria por trás de cada questão. Toda questão vai ter uma teoria? Não. Às vezes é só uma questão de leitura mesmo, mas sempre que houver, isso já te ajuda na resolução das questões, ok? Identifique as alternativas que representam a mesma resposta e elimine-as. Felipe, toda questão vai apresentar alternativas que garantem a mesma resposta? Não, não é isso. Mas pode haver. Havendo, o que significa dizer? Digamos que a letra A tenha o mesmo significado, o mesmo, não é parecido, é o mesmo significado da C. Significa dizer que se A e C são a mesma resposta, nenhuma das duas pode ser o gabarito, porque se A é resposta, C também é resposta. O que isso faria com que a questão fosse anulada. Então, às vezes, algumas bancas colocam isso como estratégia para ver se o candidato consegue eliminar, porque nenhuma das duas acaba sendo a resposta. Vamos pular o texto. Tá? A crítica contida na charge visa, principalmente ao... Vamos ler as opções para vocês entenderem. Ao ato de reivindicar a posse de um bem, o qual, no entanto, já pertence ao Brasil. Desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira. Lançamento da ação de recuperação de posse daquilo que já pertence à nação brasileira. Opa! A crítica contida na charge visa, ou seja, tem como objetivo o quê? O ato de reivindicar, lançar mão da ação de recuperação. Posse de um bem, recuperação de posse daquilo que já pertence, o qual já pertence ao Brasil. A letra A e a letra C representam exatamente a mesma informação. Se elas representam a mesma informação, elas não podem ser opções de resposta para essa questão. Então você já elimina duas opções e com isso você fica com 3. Olha, desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira, uso de slogan semelhante ao da campanha O Petróleo é Nosso, ou o descompasso entre a reivindicação de posse e o tratamento dado à floresta. Então lembra, é uma charge. A charge é um texto crítico. E aí, vou voltar no texto agora que a gente precisa. A Amazônia é nossa. E ele está pregando a plaquinha. E olhem aqui todo o desmatamento, né? Então, repara. É um desejo obsessivo de conservação da natureza? Ele está conservando? Não. Uso do slogan semelhante à campanha O Petróleo é Nosso? O slogan é semelhante. Mas o objetivo é criar um slogan semelhante? Não. Ele usa essa semelhança para trazer uma crítica. Que crítica é essa? Quando ele diz a Amazônia é nossa, que essa também é uma frase que a gente usa, né? A ideia geral é preservação, ela é nossa, a gente precisa cuidar. Quando você olha o entorno, ele está maltratando. Então ele está mostrando que é nossa no sentido individualista, egoísta. É minha e eu faço o que eu quero. E ele está devastando. Então o que ele está fazendo? Ele está mostrando um descompasso entre a reivindicação de posse e o tratamento dado. Ou seja, são coisas que não se compactuam. São coisas que são conflitantes. Ou seja, eu tenho aí uma informação que se choca com a outra, tá? Portanto, a letra E. Mas nessa dica aqui é para te ajudar a eliminar opções que poderiam ser descartadas e você reduzir com isso a chance de errar e aumentar a chance de acertar, porque aí você passa a ter 3 opções para marcar a correta, ok? Quarta dica. Nas questões com textos não verbais, o que é o texto não verbal? É o texto que apresenta imagem. É o texto que permite que você tenha um contato com a leitura através do visual. Procure relacionar as respostas a cada detalhe da imagem. Aqui é um texto que é não verbal e verbal, porque ele tem palavras e imagem, tá bem? Sempre começando pelo enunciado. O efeito de humor, olha aqui que legal, hein? A questão da inferência, que se obtém no cartoon decorre principalmente, ou seja,
O que garante esse humor? A expressão facial do personagem? Aí você olha para a expressão facial dele, só isso é o suficiente para garantir o humor? Claro que não. Se eu tenho palavras e tenho imagem, nunca só a imagem é resposta. Pensa nisso, tá? O uso de uma ferramenta fora de contexto, essa ferramenta não está fora de contexto. Daqui a pouco a gente vai analisar ali o texto. A situação rotineira exposta pela internet, daqui a pouco a gente analisa o texto. A ambiguidade expressa a ambiguidade presente na expressão quebre a cara, ou o emprego da linguagem popular. Bom, você tem um homem segurando um instrumento e aqui diz, em caso de emergência, quebre a cara. Desculpa, quebre a cara. Ele está com esse instrumento na frente do rosto dele. Rosto e cara são sinônimos, dando a ideia de que ele vai acertar esse instrumento no próprio rosto, trazendo o sentido literal. Qual é o sentido literal de quebrar a cara? É pegar o rosto e quebrar, rachar, bater nele para ele rachar. E o que fica subentendido com quebre a cara? É dar-se mal. Quebrar a cara é a situação sair diferente do esperado. Então, olha aí a ideia do subentendido, a inferência. Logo, o humor decorreu do quê? De ele não ter levado por meio, essa interpretação por meio do subentendido, e sim por meio do sentido literal. Essa expressão acabou podendo ser interpretada de duas maneiras. Portanto, nesse caso aqui, é a ambiguidade que garante esse humor. É brincar com uma expressão que pode significar uma coisa ou outra, ou seja, ambiguidade. Ambiguidade, dois sentidos em uma mesma frase, ok? Quinta dica. Em questões que envolvem o texto literário, e aí o poema, o conto, são textos literários, a música. Procure sempre ter em mente a escola que pertence o autor e a obra. Felipe, eu não sei. Aí, meu camarada, é fazer só a análise do texto mesmo. Mas se você souber, já ajuda muito. E vocês vão ver ao longo do ano as escolas literárias. Vocês vão passar aí pelo quinhentismo, pelo barroco, vão chegar até o modernismo, até a contemporaneidade, vão ver o romantismo, o renascimento, enfim, vocês vão ver todas as escolas literárias, suas características, seus principais autores, alguns textos, vão fazer análises desses textos, e isso é muito importante, porque caem questões assim. Então, quando eu me deparo com um texto como esse, que é um texto difícil, principalmente se for poema, a gente sabe que é um texto bem difícil, você precisa vir aqui embaixo e olhar quem é esse autor. Olhou o autor, faz associação dele com o período literário, lembra das características, busca entender o que o autor em suas obras, numa ideia generalista mesmo, costumava fazer. Porque quando você for ler o texto, tendo essa ideia em mente, você vai conseguir brincar mais com essa questão. Tá? De resolver a questão. Então vamos lá, ó. Cara ao modernismo, período literário. A questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é... Bom, o modernismo é uma escola literária que é uma revolução. Vou fazer um breve resumo aqui, porque vocês vão ter uma aula disso com o Diego, tá? Ele é uma revolução nas produções artísticas da nossa sociedade. Eles chegam e falam assim, para. Tudo que a gente produz de literatura aqui é referente ao estrangeiro, principalmente aos países europeus. A nossa literatura não tem nada de característica da nossa realidade. Vamos começar a fazer uma arte que verdadeiramente vislumbre as características desse povo guerreiro, que é o povo brasileiro. Vamos começar a contar a nossa história. Vamos trazer de fato a valorização do índio como um símbolo nacional, a valorização da nossa bandeira, o amor à pátria, a valorização da nossa língua, a nossa. Eles chegavam a levantar a bandeira de que nós falávamos um brasileiro,
que é diferente do português de Portugal. O Oswald de Andrade tem um poema chamado Pronominais em que ele brinca com isso. Ele diz assim, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, meu camarada, me dá um cigarro. Tá, o que tem? A gramática diz que a gente não pode iniciar pelo pronome oblíquo átono. E aí a gente diz dê-me. Mas isso é uma regra que surgiu com o português de Portugal. E aí ele faz uma crítica. O bom brasileiro não fala assim. O bom brasileiro diz, me dá. Ou seja, usando o pronome oblíquo no início da frase. Tá? Bom, aí ele quer saber como que esse aspecto da identidade nacional... Então eu já falei uma coisa com vocês. O índio representa um símbolo de heroísmo. O principal símbolo. Mas a nossa identidade nacional ela não é construída apenas com o índio. Tá? E aí você tem que fazer, obviamente, associação com o contexto histórico. Bem, abordando sublinarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que, evocando o carnaval, remete à brasilidade. Verificando já no título que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Lamentado pelo eu lírico tanto no uso de expressões como sentimentos em mim, de asperamento, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde dolorum. Problematizado na oposição tupi, marcando a questão selvagem, versus alaúde, o civilizado. Apontando a síntese nacional, identidade nacional, que seria proposta no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, colega de Mário de Andrade, trouxe o Manifesto Antropofágico como uma referência à ideia de que a literatura era uma literatura antropofágica antes do modernismo. O que era a literatura antropofágica? O Brasil se alimentava dos textos, da realidade, das características existentes na Europa e trazia para cá, como se fosse brasileiro. E aí eles propõem, vamos fazer uma literatura endofágica. O que é isso? Vamos nos alimentar do que nós temos aqui e vamos produzir uma arte verdadeiramente brasileira. Portanto, o gabarito aqui é a letra D. Eles traziam muita crítica a essa construção, a essa valorização. Então, o civilizado é o português que chegou aqui, invadiu as terras brasileiras e impôs ao índio costumes, religião, uma língua. Ou seja, o índio que era visto por eles como selvagem, aí a representação do tupi, é o símbolo da identidade nacional, o herói, tá? Mas ele quer saber como que essa identidade se constrói. Essa identidade se constrói a partir da miscigenação, a partir da mistura. E essa mistura se inicia realmente com a chegada dos portugueses e o contato com os índios. Depois é que vão chegando os escravos e aí mais para frente os imigrantes, mas inicialmente o que dá verdadeiramente início a uma identidade nacional é esse contato entre o europeu civilizado e o índio, que seria visto por esse civilizado como um ser selvagem, e aí eles se veem, então, na obrigação de, vocês vão passar a se vestir, vocês vão passar a sentar assim, vocês vão passar a se comportar de seguinte maneira, vocês vão passar a falar dessa maneira, vocês vão passar a acreditar na nossa religião. Ou seja, eles impuseram tudo ao índio. E aí, o texto do modernismo é um texto muito crítico, é um texto que versa justamente sobre todas essas reflexões que nos são impostas na sociedade. Por isso, a problematização dessa oposição, essa oposição faz a síntese, que é a mistura inicial que vai se dando aí na formação do Brasil. A gente nem precisou ler o texto, bastando conhecer a ideia do modernismo e fazer essa análise desse período, ok? Então é muito importante você saber a que período pertence, qual é o autor. Eu não conheço o autor, mas se você já conhece o período, já ajuda bastante. Eu não conheço o período, mas você conhece o autor, ajuda bastante. Eu não conheço nenhum dos dois.
Aí você vai precisar realmente partir para a leitura do texto, porque aqui são dicas para ajudar. Mas vai dar tudo certo, que vocês vão ter contato com todas essas escolas literárias, com esses principais autores, que são os autores cobrados, que são os autores que verdadeiramente caem, e vocês vão conseguir, na hora, ativar esse conhecimento, beleza? Sexta dica. Em questões de texto jornalístico ou publicitário, são questões que caem todo ano, a gente vai ver isso daqui, a gente vai discutir muito isso daqui, porque são questões frequentes, tá? Tenha atenção às características do gênero, ou seja, saber reconhecer o gênero do jornal. Por exemplo, uma notícia, uma reportagem, diferenciar uma notícia de uma reportagem, uma campanha comunitária e um anúncio publicitário, diferenciar esses dois gêneros, é importante que nós saibamos lidar com essas diferenças, tá bem? Então reparem aqui, ó. Essa campanha publicitária, ele já te disse qual é o gênero. Do Ministério da Saúde visa divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação, apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebês, defender o direito das mulheres de amamentar em público, orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação ou informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. Bom, pelos verbos aqui, todos poderiam ser usados e não teria problema nenhum. Tá? E aí a gente precisa verdadeiramente ler o texto. Mas sabendo que uma campanha publicitária, ela visa a ideia de quê? De conscientizar sobre alguma coisa. Bom, por que é tão importante amamentar? Aí um tópico, 2, 3, 4. Há 4 tópicos. Ele põe assim no primeiro. O bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, como diarreia e infecções, principalmente respiratórias. Um ponto. Segundo ponto. Diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. Terceiro ponto. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê e para o crescimento de dentes fortes e bonitos. Quarto ponto. Desenvolve a fala e uma boa respiração. Tem uma parte aqui em que ele diz, ó, apresenta tratamentos para infecções respiratórias. Ele não apresenta tratamentos. Ele diz que, e é um dos tópicos só, que ajuda lá no primeiro, lá no primeiro tópico. Ele diz que ajuda a criar anticorpos para a proteção de diversas doenças, como as doenças da diarreia e as infecções, principalmente as respiratórias. Mas ele não apresenta um tratamento. Então elimina a letra B. Defende o direito das mulheres de amamentar em público. O texto nem fala sobre isso. Então elimina a letra C. Orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação. Ele não está dando orientação de como uma boa amamentação deve ser feita. Poderia estar fazendo, mas não é. Informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. Não. Ele diz que a criança, e isso também só no primeiro tópico, que a criança é que adquire os anticorpos da mãe. Então é a criança que adquire. Mas para além disso daqui, ele traz outros benefícios, ou seja, coisas boas para as crianças. Nesse caso, ele divulga um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. Ou seja, o texto fala do porquê é importante amamentar e ele traz tudo que garante essa importância. Se traz a importância, é tudo que é benéfico. Logo, benefícios, consequentemente, gabarito, letra A, tá bem? E aí eu tenho que reconhecer o gênero textual, eu tenho que saber diferenciar esses gêneros textuais e, obviamente, interpretar as questões, ok? Sétima dica. Em questões sobre linguagem corporal, ou seja, questões que envolvem textos de educação física, a gente precisa ficar atento às características da imagem e do esporte, porque é comum haver uma imagem, e isso é muito importante, mas nem sempre a resposta está na imagem, pode estar no texto escrito, tá bem? Vamos pular o texto e vamos ver o enunciado. Olha só. Os fundamentos gímnicos de roda e da parada de mãos requerem, respectivamente, ou seja, na ordem, a aplicação dos elementos de quê? Quais são os elementos que são fundamentais? Então ele fala da roda, a gente vai ter que ler o texto, e da parada de mãos.
Bom, ele diz aqui, ó, o universo infantil encanta por ser rico na diversidade de manifestações corporais. Crianças brincam de pega-pega, esconde-esconde, mãe de rua e experienciam diversas possibilidades de movimento na busca de novas descobertas, que podem ocorrer por meio de elementos gímnicos, como a estrelinha, a cambalhota, a bananeira. Nomes populares dados à roda, ao rolamento e à parada de mãos. Ele falou lá sobre roda e sobre parada de mãos. Então, ó, a roda é a estrelinha. O rolamento é a cambalhota e a parada de mãos é a bananeira. Bem, para eu conseguir fazer uma estrelinha, que é aquilo que a gente faz assim, né? Eu preciso ter pose. Eu preciso fazer um giro. Eu preciso ter apoio, eu preciso saltitar ou eu preciso de reversão. E aí ele fala da parada de mãos, que é a bananeira. A bananeira requer força, a bananeira requer que eu corra, a bananeira requer equilíbrio, a bananeira requer suspensão ou a bananeira requer resistência. Gente, considerando os dois que a gente tem, só pode ser a letra C. Na estrelinha, eu tenho que colocar a mão no chão. Isso é o meu apoio para poder fazer com que o meu corpo faça esse movimento. E na bananeira, eu não tenho que ter força. Não tem a ver com você conseguir sustentar o peso do corpo. Você tem que conseguir equilibrar o peso do corpo. Porque sustentar, você consegue, tanto que você tem esse corpo ao longo da vida. Você sustenta o seu próprio peso. O que você precisa para conseguir fazer a bananeira ou, né, a parada de mãos, que é você botar as mãos no chão e ficar passeando com as mãos e as pernas levantadas, é o equilíbrio que vai determinar, é esse equilíbrio que vai partir, obviamente, de uma concentração maior, ok? Então, você precisa se atentar para as características da imagem ou do esporte. Aqui a gente olhou para as características do esporte, porque são características muito importantes, ok? Oitava questão. Em questões sobre tecnologia da informação, qualquer coisa que envolve rede social, computadores, smartphones, enfim, tecnologias, tá? Muita atenção às características do suporte envolvido, ou seja, onde esse texto está sendo veiculado? É no WhatsApp, é no Twitter, no Instagram? Porque cada ferramenta dessa tem uma realidade. Ah, eu tenho um texto do Kindle. O texto do Kindle é veiculado igualzinho ao texto do Twitter? Não, são suportes diferentes, tá bem? Então isso é muito importante. Vamos pular o texto. Bom, nessa postagem dirigida aos seus seguidores de rede social, o autor utiliza uma linguagem. Essa linguagem é própria de manifestações poéticas. Essa linguagem é aplicada em contextos de área desportiva. Essa linguagem é característica, aquela atribuída aos falantes que têm escolarização. É uma linguagem empregada por falantes urbanos jovens de determinada região, ou é uma linguagem marcada por uma relação de distanciamento entre os interlocutores? Olha o texto. Texto do Emicida, questão também do último Enem, tá? Aí, maloqueiro, aí, maloqueira, levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo e volta pro ringue. Você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma. Com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz isso por nós. Te vejo no pódio. Emicida, live em casa. Bom, a linguagem que ele utiliza é uma linguagem própria das manifestações poéticas? Não. A linguagem própria das manifestações poéticas é uma linguagem que vai versar com base na questão do uso das figuras de linguagem. O texto poético ele se manifesta através de construções estéticas, ele não visou a isso. Então, elimina a letra A. E reparem que ele postou isso aqui em uma rede social.
Essa rede social aqui é o Twitter, que agora mudou de nome, né, Renan? Agora é X. X, então. Agora é o X. E aí o suporte determina o quê? Eu não sei se ainda existe, mas existe uma quantidade geralmente específica, né, de caracteres que a pessoa pode fazer. Então acaba havendo ali um encurtamento e tal, das palavras, tá. E ao mesmo tempo é um ambiente em que a pessoa, o gênero permite, né, que a pessoa se manifeste numa linguagem mais cotidiana possível, mais próxima da sua realidade linguística. Aplicada em contextos de área desportiva, ou seja, de prática de esporte, ele não usou aquilo. Ele está falando, por exemplo, de diploma, de formação acadêmica. Está incentivando os jovens a buscarem a sua formação. Caracteriza é uma linguagem característica daquela atribuída aos falantes escolarizados? Não. Os falantes escolarizados não escreveriam, por exemplo, tendeu. Poriam entendeu. O nós com I e Z, tá bem? Aqui tem uma linguagem muito mais típica de uma informalidade. Esse C aqui, típica da internet, seria o VC, nem o C seria, né? Então aqui ainda há uma representação da marca da oralidade também no texto. Empregada por falantes urbanos jovens de determinada região, e a galera tá aí mandando gabarito na letra D no chat, e é exatamente isso. Quem costuma falar assim é o jovem urbano. O que é o urbano? A galera do dia a dia, da correria, acaba se manifestando assim. E essa realidade está sendo levada para essas redes sociais que permitem a aproximação com a linguagem oralizada, que é a linguagem falada no dia a dia. Então, esse suporte dá margem para esse uso de linguagem, que é uma linguagem típica do jovem e justamente do jovem que está no cotidiano, na correria do dia a dia, tá bem? Marcada por uma relação de distanciamento entre os interlocutores, a maioria dos interlocutores usa, na verdade, porque a maioria usa essa linguagem, então não tem distanciamento, tem aproximação. Por isso, letra D, e vocês mandaram super bem, estão de parabéns, beleza? Bem, nona dica. Identifique o autor e o gênero textual nas referências bibliográficas. Bom, eu comecei pelo enunciado da questão, eu fui às opções para ver se há estratégia para eliminar, se há mais de uma resposta com a mesma análise, com a mesma interpretação, não tem. Eu identifiquei a teoria por trás e ainda assim não consegui, enfim, eu vou verdadeiramente precisar ler o texto. Primeiro leia a referência bibliográfica que fica aqui embaixo. Veja qual é esse gênero textual. A referência bibliográfica, ela denuncia o gênero. Ela denuncia características desse texto. E isso ajuda na resolução da questão. Então, ó, pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero conto, depoimento, reportagem, relato ou notícia. Opa, editora Abril. Revista Exame. Uma revista divulga o quê? Reportagem, notícia. Reportagem e notícia. Você já pode eliminar todos os outros. Caraca, você eliminou bastante coisa. Aí você vai ter de ler o texto, tá? Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente chamada Joanine Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram um problema: cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Essa condição médica, tipicamente, acontece com mulheres em fase
pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório da parede anterior do ventríloco esquerdo, com acentuação da cinética de base ventricular, de acordo com o artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de 1 ano, ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor dos cachorros que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Bom, a notícia e a reportagem se confundem muito. A notícia apresenta uma informação nova, uma novidade. A reportagem pega um caso que já é conhecido e aborda esse caso de maneira ampla. A notícia acaba sendo um texto também mais curto. Nesse caso aqui, a gente tem uma notícia que é um texto curto, ele está completo. E ele traz uma novidade, que é uma informação que ninguém conhecia, é algo que está acontecendo, que aconteceu ali. A reportagem, ela seria ampla, ela iria destrinchar a informação com vários vieses, ela iria buscar recorrer a muitas relações possíveis para a ampliação do conhecimento. E seria uma informação que todo mundo já teria. Mas isso também é algo para a gente discutir mais para frente, que a gente vai ter aula sobre esses gêneros textuais, tá bem? E indo para a última dica. Essa daqui é primordial. Resolva o máximo possível de questões e justifique as alternativas erradas. Felipe, eu estou tendo muita dificuldade, eu não consigo acertar. A gente aprende errando também. Então, fez uma questão, marcou a letra B e é a letra B. Justifique para você mesmo o porquê de não ser a letra A, o porquê de não ser a letra C, o porquê de não ser a letra D, o porquê de não ser a letra E. Isso vai te ajudar. Você vai praticando agora de escrever, lá na frente você vai começando a fazer isso automaticamente aqui, ó. Você vai ganhar tempo, obviamente, para você não ficar escrevendo sempre em todas as questões lá na frente, tá bem? Errei! Vai ver o porquê de ter errado, aprende com a questão. Não adianta assistir a aula, saber o conteúdo e não resolver a questão. Porque o conteúdo, e muitas das vezes, vocês sabem. A gente precisa saber como a banca pega aquele conteúdo e utiliza numa questão. A gente precisa ver esse conteúdo em ação na prova. Então, justifiquem as respostas para que vocês possam lograr êxito nessa prova e em todos os outros. Porque cada prova tem uma roupagem, uma característica específica. Tá bem? Bom, corre comigo aqui no quadro mais uma vez. Se tiver ficado alguma dúvida ao longo das aulas de hoje, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Eu terei maior prazer em poder ajudá-los, tá bem? A gente vai ficando por aqui nesta Terça da Resistência e eu aguardo vocês comigo nas próximas aulas. Beijos imensos, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Assine em